E hoje, dia 31 de outubro de 2020, morreu a lenda, o homem, o James Bond. Hoje morreu Sean Connery. É o Baldo, é com esse baque que a gente vai ter que falar hoje, fazer nossa pequena homenagem a Sir Sean Connery, falecido essa noite pela idade avançada, né? Por hora a gente não tem uma confirmação do que aconteceu, mas ele já tinha 90 anos, era uma morte que a gente, infelizmente, a gente nunca tá preparado para isso, mas como ele já estava bem velhinho, é uma coisa que a gente Já esperava, já se imaginava, preparava há né? algum tempo, imaginava e tal. E aconteceu, né? Num ano de 2020, um ano bastante agitado, né? Mas dessas coisas acontecem e aqui vamos relembrar e falar de coisas boas, né, Ubaldo? Vamos lembrar do Sean Connery bem vivo e tornando o James Bond o ícone que ele sempre foi. E é isso aí, começa aí, Uba. Fala aí um pouquinho do seu sentimento, Com cara. certeza. Opa, vamos lá. Não, só para dizer que hoje, não sei como tá as outras regiões do Brasil, mas aqui em São Paulo tá um tempo ruim, Um dia cinza, feio, e já tá um dia triste, né? E aí você começa logo de manhã já recebido com essa notícia. E você tava falando aí que ele morreu dormindo, né? morreu dormindo. Algumas pessoas acreditam que esse seja o sono dos justos, né? Que a pessoa É já pagou tanta coisa na vida que já uma das morre mortes dormindo. mais Enfim. dignas que existem, né? Exatamente, sem o sofrimento, pelo menos na hora da morte, né? Exato, exato. Bom, enfim, que vá em paz, né? E que vai ficar aqui são as coisas boas, realmente. E claro, a gente sabe que ele não fez só James Bond, não foi só 007. Claro, Eu claro. gostaria de começar falando sobre um pouquinho do que foi, né? O que marcou tanto, por que o Sean Connery, claro, não só o fato dele ter sido o primeiro James Bond, mas por que isso também deu muito certo, né? É, eu acho. A gente até comentou, a gente fez um podcast aí, o número 100, né? Falando sobre o documentário Tudo ou Nada, né? Porque fica difícil falar em inglês, Everything or Nothing. E, e lá eles falam, os produtores, né? Enfim, o pessoal envolvido nos filmes, que era muito difícil você conseguir um ator que ao mesmo tempo ia pra cama com uma mulher, né? Fizesse amor com uma mulher, e depois, ao mesmo tempo, na outra cena, ele mataria alguém. E o James Bond nos livros, que é o original, é justamente isso. E o Sean Connery ele conseguiu encarnar talvez um dos que mais, ou talvez o que melhor fez isso, né? De você achar crível, tanto quando ele vai pra cama com uma mulher, quanto quando ele mata, né? Então esse lado bruto dele, ao mesmo tempo sedutor, encaixou muito bem com o personagem. E a gente viu isso. Claro que depois ele entrou numa galhofa, né? Diamonds, You Only Live Twice já, mas nos primeiros filmes, os quatro primeiros filmes, isso Mais está bem pelos rumos presente, da né? série, né? I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. O Ba é difícil, né, cara? Foi um gênio, né? Foi um gênio, um ator genial. Isso tirando um pouco o James Bond da equação. Era um cara muito bom, ganhador de Oscar, ganhador de Globo de Ouro e tudo mais. Aquilo, né? Fez Indiana Jones, fez O Nome da Rosa, que a gente já falou aqui, Os Intocáveis, ganhou o Oscar e o caramba. Highlander, Rocha. né? Poucos lembram do Highlander. Pô, ele era um ícone do mundo pop, né? Do cinema pop. Foi um ícone do mundo pop. Uhum. O que muda um pouco, e aí me deixa até um pouco embargado de falar, eu não sou muito. Eu não me apego muito a mortes de famosos, assim. Principalmente no caso do Connery, que faleceu bastante velho, já Uhum. era um rumo natural da vida, diremos assim. Claro, claro. Mas o cara, quer queira, quer não, pra nós fãs de James Bond, ele era a personificação do ídolo, né? Era uma espécie Uhum. de paizão, né? Por mais que, É, pô, a gente não tem contato nenhum com o cara, mas ainda assim ele tinha essa imagem de, tipo, olha, ele é o paizão, o onipresente, sabe? E quando você recebe essa notícia é um baque, mas é, hum, é, é parte da vida. E aquilo, mais uma vez, é. um ator maravilhoso. O que a gente tem que fazer aqui, o que a gente tá tentando tirar daqui, que, porra, estamos. Eu acho que não é nem um luto que passa por nós aqui, porque por ser por ser uma pessoa distante, você não vive um luto tradicional como é o luto como uma pessoa que você conhece, mas Uhum. é uma pessoa que faz parte da nossa vida há anos. É um E amigo, né? é um É um amigo que a amigo. gente nunca teve, sabe? Um amigo distante. É. Só que, por que que eu falo que não é um sentimento de luto? Porque
por mais que ele tenha falecido, é uma pessoa que vai continuar sendo parte das nossas vidas do jeito que ela sempre Sim. foi. Então, nesse plano ou em outro, e aí vai da crença que você tiver, ou que não tiver, estando aqui ou não estando, sendo um pouco mais. A gente vai continuar falando dele do mesmo jeito, a gente vai continuar Sim. admirando o cara do jeito que a gente sempre admirou. Só é um marco, né? Então, a partir de hoje, a gente fala do Sean Connery no passado. E isso dói um pouco, né? Nossa, isso dói. Póstumamente, né? Pois é. Isso daí. Those words that I read today, I didn't write them. Jamal Wallace did. O primeiro filme que eu tenho memória de ter assistido dele foi o filme Lancelot, lá com Ah, tem até o legal. Richard Gere. Zardox, né? É, É uma memória legal não. do Sean Connery de sunguinha. Não, mas o Lancelot, cara, é um filme bem sessão da tarde, é bem. Eu gosto pra caramba, porque eu gosto dessas coisas da Távola Redonda. Acho que a gente aqui é tudo nerd, a gente curte dessas paradas aí. E aí eu lembro de ter assistido esse filme. Pô, minha avó gostava muito do Sean Connery. Minha avó também, que descansa em paz, tá lá junto com o Sean Connery. É isso agora. aí. E tipo, eu lembro que quando eu soube, né? Foi na época mais ou menos também que eu comecei a virar fã de James Bond e tal. E meu pai, por causa do Pierce Brosnan, né? E meu pai falava, não, porque o Sean Connery já foi o James Bond. E na minha cabeça, eu tinha a imagem do Eu Sean tive esse Connery mesmo velho, problema. careca Eu lá. tive o mesmo problema. Ei, Eu virei fã em caramba, GoldenEye, né? Naquela turma que isso. virou fã de GoldenEye. Com o jogo e depois com as fitas e tudo mais. Então, no primeiro momento que você vê aquele primeiro cara e você relaciona o nome Sean Connery com aquela imagem dele novo, você fala, não é o mesmo cara. Não é possível Não que é o é o mesmo mesmo cara, cara. é Não é aquele cara do Armadilha, não, da Rocha, não é outro cara, não é possível. Esse filme também é muito bom, né? A Armadilha, que é com a Catherine Zeta Zeta-Jones, né? Jones, isso mesmo. E, pô, então, a imagem que eu tinha é exatamente essa, Serginho. Ele careca e de barba. E tipo, nossa, eu ficava assim, caramba, você não imagina que ele já foi jovem, né? É, super E legal. aí, pô, eu lembro que é uma lembrança boa, porque esse filme é muito bom, eu gosto, marcou minha infância. E aí, essa coisa da minha avó gostar muito do Sean Connery, eu lembro que eu comecei a ir atrás de outros filmes dele. E aí, quando eu descobri que ele foi James Bond, enfim, o meu personagem favorito da vida, aí só alegria, né? Uma memória bacana que eu tenho dele foi de Indiana Jones, cara. Eu não conheci Indiana Jones na época em que Indiana Jones saiu, né? Eu vim conhecer depois de mais velho e tal, depois de mais nerd. E aí, pô, você entra pro filme já sabendo que é o Sean Connery, que ele vai estar lá e tudo mais. Mas ver ele a primeira vez como pai do Indiana é muito legal, né? Você, puta, mas esse cara é É realmente um engraçado. ícone, né? Ícone inabalável do cinema, ícone inabalável da cultura pop. Apesar de, nas palavras dele, no sentimento dele, ele detestasse esse cara, né? Meu? É porque ele era um ator de teatro também, né? E aí ele tinha essa coisa de querer mostrar outras O coisas, quão bom ele era, né? interpretação. Então, e aí ele fez, né? Outros papéis, assim, O Nome da Rosa, que a gente já falou aqui, né? Outros filmes. Tem um filme também que ele faz o Rei lá, que eu esqueci o nome agora, mas, porra, é sensacional. Um baita ator também, né? Ele era tanto um grande ator mesmo artisticamente falando, mas ele também foi um ícone de cultura pop. E quantos têm esse privilégio de dizer isso, né? É raro, né? Então, Verdade, verdade. enfim, é um título, mais um título para ele, né? Além do de Sir, tem esse título aí, né? Do you know much about guns, Mr. Bond? No, I know a little about women. E só pra dar uma pincelada também na carreira dele como James Bond, o Dr. No, em 1962, Moscou contra 007 em 63, Goldfinger 64, Chantagem Atômica em 65, aí pula, se não me engano, né? Só se vive duas vezes em 67, não tô errando não, né? 67. E aí os Diamantes Isso, Eternos com um pouquinho mais de barriga em 71. 71. Isso, que teve o E aí Lazenby ele ali volta, no meio, né? e Nunca Mais Outra Vez em 83. E aí, Nunca Mais Outra Vez, aquele grande problema e tudo mais. Era um cara que era Mr. Músculo, né? Puta, cara, falar que ele é Mr. Músculo é muito engraçado, né? Até hoje, se você não viu as fotos, eu vou tentar colocar umas aqui pra vocês verem. Ele de Ele Mr. aqui, assim, Músculo, né? todo trincadão e tal. E era mais um modelo do que um ator. Até que foi conhecido pelo Broccoli e pelo Saltzman lá e virou o ícone que ele é. E transformou James Bond também no ícone que ele é. O James Bond deve muito a ele, assim como ele também é James Bond, mas... E quando você pensa no James Bond, por mais que, por exemplo, ele não é meu James Bond favorito, mas por mais que não seja,
quando eu penso em James Bond, a primeira ideia que vem não tem jeito, é o Sean Connery, né? Foi o primeiro, o cara fez a imagem e semelhança. E em certo momento da carreira, né, dele nos cinemas, o próprio Fleming começa a misturar as coisas, né? O James Bond passa a ser muito do que era o Sean Connery também passa a ser muito do que é o James Bond. Então cria-se As uma raízes amálgama entre os escocesas, dois, né? Entre as duas personalidades, né? Que faz super bem pro James Bond, principalmente, que era muito turrão nos livros e passa a ser muito mais classudo. Isso é facilmente visto durante as escrituras do Fleming e tudo mais. E o próprio James Bond do Connery faz o contrário, né? Ele deixa de ser muito polido para ser um cara mais bruto e tal. Isso falando de uma das coisas, né, que aconteceu. Ele passa desde o Bond James Bond do Dr. No, um Bond James Bond muito emblemático, que seria copiado anos a fio. Passa por uma luta maravilhosa no Moscou contra 007, um negócio assim bem visceral. Tem ele dirigindo o Aston Martin no Goldfinger também, né? Aquilo ali é icônico também pelo Aston Martin em si. Ah, tem no Thunderball também, aquela cena que você mesmo fala, das sandálias, né? Das A mina sandálias, na a cena das banheira, me sandálias traz é alguma coisa pra eu maravilhosa. vestir. Tá aqui, ó. Pá. É muito bom. E eles... Ele senta Pô, é aquele sensacional, estilão cara. debochado, né? Debochado ali, Ah, like a boss mesmo, né? Aquilo marca, né? Aquele negócio que a gente fala, quando o ator é confundido com o personagem, assim, vira aquela fusão. Só que o Sean Connery é um caso à parte porque ele conseguiu desvencilhar muito, né? Como a gente estava falando. Ele fez outras coisas muito bem também. Mostrou também que ele era um grande ator, não um ator só de um papel, né? Então talvez tenha sido, acho que talvez não, acho que dá para falar com certeza que foi o ator mais bem sucedido na sem carreira dúvida, fora sem de dúvida. James Bond, né? Sem dúvida, sim. Vamos fechando por aqui, então, nossa primeira das várias homenagens que a gente vai fazer a Sean Connery durante todo esse mês de novembro. A gente ainda tem algumas coisas preparadas aqui para... Preparadas não, né? A preparar para fazer algumas homenagens, algumas intervenções e tudo mais. Fiquem ligados aqui no nosso canal do YouTube. Não se esqueçam de seguir o canal, clicar no sininho, compartilhar, clicar em gostei e tudo mais. Só queria Ajuda passar nós. aqui que o último crédito do Sean Connery foi um filme chamado Sir Billy, em que ele faz a voz de um personagem que é ele mesmo. Legal, né? A gente sempre lembra Da que hora. a última grande aparição do Sean Connery foi na Liga, né? Na verdade, sim, como eu falei, o Sir Billy aí é a última grande aparição dele, mas depois da Liga Extraordinária, o Sean Connery ainda fez voz pra ele mesmo no Game From Russia With Love. Também a gente vai trazer isso mais pra frente, como uma parte da homenagem, do mês de homenagens que a gente vai fazer pro Sean Connery. Eu gostaria de citar uma frase de Sean Connery em Thunderball, que é aquela: não se pode ganhar todas. Não se pode ganhar tudo. É isso aí, galera. É isso aí. Nem todos os dias são bons. Hoje não é um dia ruim, mas um dia que a gente vai lembrar com um pouquinho de dor no coração daqui pra frente. Dia 31 de outubro de 2020, um dos dias mais tristes da história do fã de James Bond no mundo. E o Bondcast vai ficando por aqui. Valeu, galera. Um abraço.